Olá, doutoras, sejam bem-vindas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo jóia? Graças a Deus, bem. E por aí? Tudo bem, doutora? Jóia? Bom, gente, nós estamos aqui iniciando mais um podcast do Rotary Tiquira em Ação. A nossa mensagem dessa vez é sobre as mulheres na segurança pública, histórias de coragem e dedicação dessas mulheres. Cumprimento a todos, sejam todos bem-vindos. Nós saímos do mês que comemorava o Dia Internacional da Mulher, mas não é por isso que a gente tem que parar as homenagens. A mulher, ela tem seu papel todo dia. Então, a gente vai dar prosseguimento aí com essas entrevistas com as mulheres que fazem a diferença aqui no nosso município. E é um prazer estar aqui com a doutora Adriele, a diretora da unidade prisional aqui feminina, a Catiele, que está aqui presente, que é da Polícia Penal, a doutora Cristiana, nossa queridíssima juíza, e a gente vai começar deixando vocês cumprimentarem aí o pessoal. Catiele, boa noite. Boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, que nos proporcionou esse momento, de estarmos aqui nesse momento, de falarmos um pouquinho mais do papel da mulher, da atuação da mulher, principalmente em relação à segurança pública. Então, é um privilégio muito grande. Agradeço muito também a vocês, que nos externaram esse convite. Então, para mim é uma alegria, sendo aqui de Formosa, estando aqui no estúdio também da própria cidade, de poder falar um pouquinho das experiências que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivenciado dentro da Polícia Penal. Então, hoje eu estou aqui representando as mulheres da Polícia Penal, assim também como a diretora Adriele. Então, é um privilégio muito grande. E estar com essas duas mulheres maravilhosas também, a doutora Cristiana, para mim é uma referência de mulher. A Adriele também, ela tem me ensinado muito a até melhorar, Assim, eu vejo na Adriele uma mulher muito forte, uma mãe, uma guerreira. Então isso também, Adriele, para mim é um privilégio ter você como uma parceira na Polícia Penal. Obrigada. Já vai ganhar um aumento. Boa noite, Adriele. Boa noite a todas, Boa noite a todas as nossas amigas, companheiras que estão nos ouvindo nesse momento. Que a gente está até já um tempão aqui. Cadê? Então estão ansiosos também, É uma honra, o convite, Márcio. Muito obrigada ao Rotary por esse convite, por estar participando desse momento. É muito importante realmente para nós assim, poder mostrar, como a Catiele falou, passar um pouquinho da nossa experiência e estar ao lado dessas mulheres, que eu tenho o prazer de estar todos os dias. São companheiras mesmo de luta, companheiras de batalha. A Catiele, ela fala que está aprendendo, mas na verdade ela que ensina pra gente ali todos os dias, porque ela ali na regional, fica a gente o tempo todo lá, cobrando, pedindo, chorando, e ela resolve lá esse jeitinho que ela tem de menina, de mocinha. E de brava também, Todos até pensam que ela é polícia mesmo. Então, muito obrigada, Cátia, por todo esse companheirismo. A doutora não tem como, nem palavras, assim. Estou chorando até hoje com a saída dela, com a partida. É uma parceira realmente desde o primeiro dia que eu estive à frente da Polícia Penal, da unidade feminina, que sempre me apoiou, que esteve sempre comigo. E foi uma perda muito grande, tanto para a unidade feminina quanto para a unidade Formosa, Mas a gente sabe que, assim como a polícia, a gente sabe que o tribunal vai e volta, então a gente espera o breve retorno dela. E você, todas as massas que tem trabalhado com a gente agora também, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo apoio sempre. E a gente está sempre à disposição. Ok, acho que a doutora caiu.
né? Eu acredito que pode ter caído e ela retorna, assim, ela solicitar. Ela retorna. Ela falou que a internet estava instável onde ela estava. Então eu vou complementar também. Né? Agora, essa é a Milena, pessoal, nossa companheira do Rotary de Kira. Ela vai começar a nos acompanhar aqui também no nosso podcast. Nós vamos intercalar um pouquinho. E seja bem-vinda, Milena, ao nosso podcast. Márcia, boa noite a todos, né, que estão em casa nos acompanhando. Boa noite a todas vocês que vão participar e contribuir com esse podcast hoje. Estou inaugurando muito bem a minha participação, né, com todas essas mulheres maravilhosas. Tenho certeza que as demais convidadas também serão e as que foram também são. E agradecer a disponibilidade sua que está aqui, né, policial penal, muito bem, bem-vinda. A gente agradece muito. E vocês que vão participar, né, de onde estão, agradecer e mostrar que vocês estão realmente fazendo aquilo que a gente fala. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Então é mais uma prova disso que vocês estão dando, participando daí de onde vocês podem, e a gente se sente muito lisonjeados e muito prestigiados com a contribuição de vocês, que são enormes para o dia de hoje. Obrigada. Márcia, Oi. Márcia, a doutora que ela foi nos bastidores, parece que você tem que aceitar ela novamente. Tá, a gente tá vendo aqui para aceitar ela. É que eu não consigo ficar olhando no WhatsApp, senão eu me perco aqui. Esse cabelo branco aqui, meu filho, enrola a vida da gente. Mas ela não tá nos bastidores, não. Se você conseguir falar com ela, para ela entrar de novo, que a gente aceita. Bom, enquanto a doutora Cristiana briga lá com a internet para entrar, nós vamos fazer uma perguntinha para a Adriele. Adriele, como você descreveria a rotina diária do presídio feminino, tanto para os que trabalham lá, quanto para as internas? Então, a rotina hoje, assim, com relação à segurança, é bastante tranquilo, né? Hoje a gente recepciona mulheres de todo o Nordeste goiano, e a rotina, assim, por mais que seja dentro de um presídio, é uma rotina bem tranquila. A gente consegue, é uma rotina tranquila, mas porém é bem movimentada, né? Então, assim, a gente tem muitas atividades no dia a dia, e aí a gente consegue fazer com que a maioria delas façam alguma atividade. Então, assim, para nós seguidoras é bem corrido, porque a gente tem que prezar sempre pela segurança, porém a gente consegue, né, desenvolver um trabalho bem legal mesmo, bem humanístico, assim, com as internas hoje. A gente consegue trazer uma certa dignidade para elas. Então, assim, eu posso descrever que é um ambiente muito bom para se trabalhar, que a gente consegue realmente transformar vidas, transformar pessoas, tanto para os servidores quanto para as internas que lá hoje a gente recebe, né, de todo esse Nordeste goiano. É de todo o Nordeste goiano, né, que vem para cá. Isso, a gente recebe de várias comarcas, Poços, Campos Belos, Valparaíso, Rolândia, Planaltina, ficam todas segregadas lá no presídio feminino. Hoje ele é um presídio regionalizado. Tá. A gente não vai fazer nenhuma pergunta voltada ao regime interno lá do presídio, tá? Hoje é sobre vocês, tá bom? Tá bom. Catiele, como você começou sua carreira como policial penal e o que te motivou a escolher essa profissão? Essa carinha de menininha. Então, a princípio foi questões financeiras, porque eu já trabalhava como servidora efetiva. Eu trabalhei 7 anos no centro educativo, era servidora mesmo do Estado. Quando apareceu a oportunidade, né, do edital, aí meus olhos foram mesmo por questões financeiras. Mas assim, Deus é tão maravilhoso que hoje eu vejo o quanto que essa profissão casou mesmo comigo, né, com a minha forma de olhar, de ter uma visão, né, mais humanitária, uma visão mais sensibilizada com a causa mesmo. Então, assim, hoje eu não me impedia, né,
ensinou muito. Quando eu entrei quando eu fiz o concurso na época, né, ainda não estava regulamentado, hoje já está estabelecido na própria Constituição Federal, que nós somos sim polícia penal, mas antes era agente de segurança prisional, né? Mas assim, eu não sabia da amplitude que era, né? Não tinha essa visão, assim como eu vejo que muitas pessoas ainda não têm essa visão muito ampla do que a polícia penal faz, principalmente nós mulheres, né? Qual é o nosso papel dentro do presídio? Porque assim, é fácil a sociedade identificar o papel da policial feminina, né? Da policial militar feminina. Ela está ali ostensivamente na rua, a polícia civil também fazendo investigações na rua, mas o papel da polícia penal feminina dentro dos presídios, né? Ainda é uma incógnita ainda para a sociedade, mas assim, eu vejo que nós já estamos angariando aí caminhos mais largos e hoje acho que a sociedade já tem uma visão assim, mais sensível também à nossa causa, também reconhecer o nosso trabalho também hoje na sociedade. Você acreditou em você e viu isso se concretizar há quantos anos? Vai fazer 8 anos, né, que eu estou na Polícia Penal e assim, eu vejo que cada ano que passa, né, pela graça de Deus, eu consigo ter uma visão muito mais amplificada, né, mas também contemplando também a dignidade da pessoa humana, da pessoa presa, né, ali cumprindo a sua pena. Então a gente acaba também se sensibilizando em algumas causas e fazendo o nosso trabalho, né, que na verdade é um pouco repressor, mas também jamais deixando de levar para essas pessoas privadas de liberdade a dignidade mesmo da pessoa humana, porque esse também é o nosso trabalho. Bom, pessoal, a doutora Cristiana aí de volta. Deu uma caída, mas voltou. Sim, agora sim. Boa noite, né? Ouvintes aí do podcast, a Márcia que me convidou, muito obrigada, a Marcela, a Helena também, a prazer, e para os meus colegas aqui, né, do podcast, Daniela, a Raquel, porque eu tive grande prazer de trabalhar alguns anos aqui com a Rosa. E é isso, Márcia, pessoal, então, boa noite. Doutora, então já começando, como a senhora descreveria a sua experiência como juíza mulher em Goiás? Vamos botar em Goiás. Márcia, eu descrevi como uma experiência assim, extremamente rica, né, e desafiadora, todos os dias, né. Então, eu muito agradecedora também, claro, né, com a capacidade de mudar as nossas vidas, né, enquanto a gente trabalha ali diariamente, rotineiramente, nessas diversas, né, as vidas também, vivem também nessas vidas também. Então, eu descreveria dessa forma, como uma experiência única, muito rica e muito desafiadora, né? Eu diria dessa forma. Que bom. Aqui, assim, são mulheres que não parecem, né, exercer essa função que precisa de tantos desafios, né? A Catiele, então, gente, olha aqui para a carinha dela, gente, como que essa mulher é uma polícia penal. Talvez a gente consiga junto dessa beleza, né, que a gente ficar na delicadeza, né, que é a mulher. Talvez a gente, tanto eu, tanto a Daniela, talvez a gente faça dessa forma, né, fazer várias mulheres, casos, enfim, nas profissões passam, né, com beleza e o que é bem assim, peculiar da mulher, né? Eu penso assim. É isso aí, às vezes é uma sentença que é duro de falar, às vezes é uma abordagem, né? Às vezes é uma decisão dentro do presídio, né, Bia? Não é sempre fácil, mas acredito que vocês fazem com muita maestria. Já presenciei algumas ações de todas e tenho certeza e convicção que se fazem sempre com muita maestria e dignifica muito a função de vocês estarem sendo exercidas por mulheres. Mulheres primeiro. Obrigada.
Então, Brielle, quais os principais desafios que você, como diretora, mulher, enfrenta no presídio e quais são os maiores desafios das detentas lá no dia a dia? O que você acha que é desafiador para você, especialmente, e para elas, na realidade delas? Como você mostraria isso para nós? Como você conseguia expor isso agora? Então, hoje a nossa... Assim, quando a gente fala de polícia, né? Ainda mais a polícia penal, que tem um ambiente muito masculinizado, né? Assim, a gente poderia pensar que a gente tem muita dificuldade. Mas, assim, as mulheres hoje da polícia penal, elas não perdem nada para nenhum homem. Então, assim, a gente tem conseguido alcançar espaços, né? Com o apoio da nossa diretoria, claro, que valoriza muito essa questão, né, dos nossos cargos de liderança, e a gente tem esse total apoio. Então a gente tem conseguido alcançar. Então, assim, hoje realmente, sinceramente, eu tenho tido pouca dificuldade. E assim, eu tenho parceiros que nos ajudam bastante, que conseguem, compram os nossos sonhos, as nossas vontades, e ajudam muito. Então, hoje, realmente, eu posso dizer com sinceridade que eu tenho pouca dificuldade. Mas, por se tratar de trabalhar numa unidade prisional, a gente tem a questão diária da segurança, da preocupação, de gerir pessoas, né, que não é fácil, né, gerir pessoas sempre você tem que sempre, como a doutora mesmo falou, e a gente tem que ter um olhar, às vezes, diferenciado para uma situação de um colega, para a situação das próprias internas. Então, mas a gente tem idade, né, também, que tem que olhar esse diferencial. Tem muita complexidade, então assim, a gente tem tentado, e realmente eu posso dizer que eu tenho tido dificuldade. Eu tenho tido muito apoio, inclusive. A sensibilidade feminina deve ajudar muito. Não entendi. A sensibilidade feminina com certeza deve ajudar muito. Essa é uma parte que a gente, assim, poderia passar para os colegas dizerem, né? Que às vezes a gente tem outra visão, mas realmente eu faço o possível para ver a situação de cada um, para analisar da melhor forma. Mas, e com relação às internas, assim, hoje a dificuldade que a gente tem no presídio feminino é mais a questão do abandono mesmo, né? Assim, elas são um pouco mais deixadas de lado, às vezes elas têm tido mais dificuldade com o convívio familiar. Então, elas hoje seria a maior dificuldade que eu imagino que eu visualizo para as internas, é essa questão de falta mesmo da família, de saudade, né? Mas a gente tem tido trabalhado de outras formas, com outras vertentes, para tentar amenizar, para diminuir o ócio, para diminuir essa ansiedade. Tem funcionado bastante. A Márcia mesmo, que aqui nos acompanha, tanto com o Rodrigo quanto o conselho da comunidade, a doutora que sempre estava lá presente, a gente pode ver que melhorou bastante, que diminuiu vários problemas que a gente enfrentava. Bastante mesmo. Bom, Catiele, o que o mês da mulher significa para você e como você acha que ele pode ser celebrado de forma mais eficaz para a sua classe, para a nossa classe? Então, assim, para mim significa muito. Na verdade, ressignifica muita coisa, porque nós alcançamos isso, né, através do empenho, não só de mulheres dentro, né, dessa perspectiva de segurança pública, mas eu acredito que a maioria das mulheres que saem, né, das suas casas todos os dias, tem uma rotina extremamente extensa e, assim, é algo a se valorizar. Na verdade, a gente tem esse mês todo voltado, né, para comemorar esse dia, que é internacional, mas, na verdade, nós temos que, a cada dia, entender que é um dia que simboliza, mas todos os dias nós, né, eu acredito que nós devemos ser, sim, valorizadas, né, a sociedade compreendendo o nosso papel, né, muitas são mães, né, são às vezes mães solteiras que né, foram abandonadas
pelos seus esposos, trabalham fora, se dedicam. Então, assim, para mim, ressignificar esse dia, esse momento que nós temos aqui hoje mesmo, é um momento maravilhoso. Estamos aqui reunidas, mulheres que representam muito para a nossa sociedade formosense. E é muito importante, né, a gente parar um pouquinho da nossa rotina e ter esse momento nosso mesmo, nós como mulheres, porque não é fácil, né, como a doutora falou ali, são desafios que nós temos, ela como juiz, a Adriele como a diretora, eu também trabalhando ali na coordenação regional, então a gente tem esses desafios, então é um momento assim maravilhoso, reconhecimento também, né, da gente ser reconhecida, é um mês que é bastante voltado, eu mesmo faço parte de uma igreja, a Igreja Batista Betel, e a gente também comemora, a gente faz um momento ali só para as mulheres, muitas igrejas e muitas entidades religiosas, independente, né, da fé, eles também fazem esse momento, estamos ali para comemorar mesmo. Então, assim, para mim é muito significativo e eu espero que possamos, né, ter não só esse momento, um mês só especial dedicado à mulher, mas que todos os dias, né, a gente possa valorizar as pessoas, os homens, né, nos valorizando e nós também nos valorizando entre mulheres, né, que isso é muito importante. Às vezes a gente, né, acaba falando mal da outra, não quer que a outra, né, se dê bem. Então, assim, a gente também tem como mulher valorizar, né, o trabalho da outra, entender o que a outra faz. É como eu falei aqui antes e vou repetir, assim, para mim Adriele não é porque ela está aqui, mas para mim sim, né, uma referência para mim, porque ela, né, mora longe, ela não mora aqui em Formosa, mas trabalha aqui em Formosa. Então, quando a gente vê mulheres assim, que são competentes e que fazem, né, o seu melhor, para a gente, para mim, pelo menos, significa muito. Então, é um mês maravilhoso e que outros meses também a gente possa continuar comemorando, né? Porque, e dentro assim, da minha carreira, da perspectiva da Polícia Penal, eu fico muito feliz, porque a gente vê, né, Dri, como o nosso superior hierárquico, que é o diretor da Polícia Penal, o doutor Josimar, ele nos liberou para estarmos aqui hoje, porque ele também entende a importância que é esse momento de estarmos aqui compartilhando essas experiências de vida. Então, eu quero fazer um agradecimento também para o nosso diretor-geral, o senhor Josimar. Obrigada pela oportunidade que o senhor nos concede aqui, de estarmos aqui hoje batendo esse papo e trocando aí as figurinhas. Obrigadão aí, viu, doutor Josimar? Vamos agradecer também que ele vai nos proporcionar um passeio para Caldas Novas. Lá para o gente. Isso, Cristiana, como advogada e a referência que eu posso dar, né, como a sua atuação aqui como juíza na cidade e na comarca, é uma atuação irretocável, né, quero parabenizar. E como você nos daria essa devolutiva de como a sociedade, dentro do contexto geral, vê hoje as mulheres juízas? Obrigada pelo elogio. Eu acho que a gente ainda tem que fazer sempre muito mais. Eu acho que é o meu sentimento da Adriele, da Tatiele também. E nesse contexto como você vê, né, como a gente enxerga a mulher indígena, eu tenho a oportunidade de perceber isso, né? No fórum, quando eu vou, ou mesmo em algum evento, ou mesmo no tribunal de justiça, ou quando eu estou, assim, com a minha família daqui em Formosa, né? Então eu tenho a oportunidade de ver isso um pouco mais perto, já que estou Formosa, dentro da área aqui. E então eu sempre morei, né, onde eu exercia as minhas funções, isso é muito importante para o juiz. Então eu tive a oportunidade de ver como a sociedade nos enxerga. Eu hoje vejo, com sinceridade, né, que a sociedade, em especial aqui em Goiás, né, nossa casa, enxerga a mulher juíza com muito respeito. Eu não vou dizer assim eu não usaria essa palavra com admiração, mas eu diria assim, com acatamento, sabe, com apreço, talvez. Eu sei que, eu não estou dizendo que é o cenário ideal, claro, né? Eu acho sempre que a sociedade pode conhecer melhor
como é a atuação de uma juíza, como é a rotina de uma juíza, e isso talvez desenvolveria um olhar que ela tem sobre nós, mas eu posso dizer que eu me sinto respeitada, né, no meu trabalho, no meu filho, eu tenho orgulho, né, de falar que é a minha profissão, então eu acho que esse olhar é muito bom, é muito positivo na minha opinião. Eu acho que a sociedade nos vê de forma muito positiva, nos vê como uma mulher, né, que exerce uma função como qualquer outra mulher, como eu disse, né, com a sua rotina ali, com a sua tripla jornada, então a minha vida ela também, né, tem essa vivência, essa experiência. Então a sociedade compreendendo isso, e também, assim, nosso trabalho é para a sociedade, claro, a gente representa um poder, né, constitucional. Então, eu acho que a sociedade consegue compreender isso hoje, talvez as mídias sociais tenham trazido ali a rotina da pesquisa técnica, né? Costumam divulgar essa atividade, né? Eu acho que isso modificou o olhar. Hoje eu vejo como olhar para frente de apartamento, sabe? Eu me sinto bem, assim, eu falo tipo de olhar, né? Que é um tipo de trabalho. Eu vejo dessa forma. Mas isso também se deve muito à qualidade do trabalho prestado, a todo o contexto, né, das profissionais. Essa questão das mulheres nos espaços de poder hoje nos dão muito orgulho, porque é aquilo que eu disse, ocupam espaço e realmente se tornam vozes de mais mulheres e nos representam realmente muito bem. A gente fica muito honrada com isso em todas as áreas, de olhar e ver que tem uma mulher ali que a gente pode falar, não, que coisa boa, que tem aquela mulher ali nos representando, e os homens cada vez mais também reconhecendo a importância das mulheres nos espaços de poder, a importância de dar o espaço que a mulher precisa ter e também a importância de respeitar que ela tem esse espaço, de respeitá-las no espaço. Isso é muito bacana e se deve muito à desenvoltura de vocês na função também. Eu esqueci de mencionar esse ponto que eu falei que é muito importante, do reconhecimento do homem, né, do masculino, que foi bem nesse contexto que a Catiele falou, de agradecer também, né, aos homens, claro, a gente trabalha juntos, a gente faz parte do mesmo cenário. Então, de fato, a sociedade nos enxerga que os homens também, né, então, por exemplo, eu posso falar no meu caso, né, como eu agradecer no meu tribunal, eu posso também agradecer pelo presidente do tribunal, que é um homem, né, ele também da mesma forma nos enxerga como liderança, né, que transforma, né, a realidade. Eu acho que talvez por isso também a sociedade passou aí, né, a nos olhar de uma forma diferente, assim, vendo que realmente a gente trabalha, né, a Adriele, a hora dela, então, vendo a nossa transformação aí, eu entendo que ela mudou o seu olhar. Que bom, né? É a mulher chegando aí, chegando para ficar, conquistando espaços, né? Conquistando tudo. E uma pergunta que não está aqui. Vocês estando assim, Adriele, no caso, né? Que está exercendo lá como diretora lá da unidade, lá tem homens também, não é? Como que os homens te veem, né? Sendo superior a eles? Tem algum problema com eles? Não, nunca tive, na verdade, nunca tive. Nem quando eu exercia, né? Não exercia a função, mas assim, eu acredito que igual a doutora falou, os homens masculinos, os homens, eles estão bem. Eles já levam na polícia, eles levam muito bem essa nossa a parte de chefia, de ser chefiado por uma mulher. Inclusive tem vários homens que querem, né, Catiele, trabalhar no feminino. Eu acredito que não tem verdade. Adriele é uma mãe. O que é engraçado demais na polícia penal é que assim, como a gente não tem uma hierarquia como é na polícia militar, por exemplo, né? A gente hoje assim vê às vezes mulheres
com pouquíssima idade, a gente chega assim, as meninas com novinhas, já são diretoras, já estão em cargo de chefia, e os homens que já são bem mais antigos e tudo, eles, pelo menos eu nunca passei, né, por nada assim, nem de assédio, nem de falta de respeito, então eu posso dizer que eu acredito que eles têm encarado muito bem. E como o Josmar falou lá no dia da nossa inauguração, a doutora estava lá, a Katia também, que a vontade dele era colocar todas as mulheres para serem diretoras em todas as unidades do Estado. Então, assim, acredito que a gente ainda vai realmente dominar não só a polícia federal, o mundo também, mas estamos a caminho. Enquanto isso, eles estão escolhendo a roupa. Eu acho que quase nenhum tem roupa para ocasião, não. Vai ter que bancar esse evento aí, vai ter que ser homem muito homem, viu? A gente está falando, mas tem um homem aqui com a gente, viu? Que está aqui, ó, nos orientando. E esse homem é um homem de ouro, viu? É verdade. Bom, nós temos muito que agradecer também, né? A eles que nos dão suporte. E esse aqui é o nosso suporte mesmo, de fé. Não é, Maciel? Quem viabiliza tudo isso aqui, o Maciel, né? Com esse espaço maravilhoso, com essa receptividade maravilhosa e viabiliza realmente que nós possamos estar aqui fazendo acontecer esse momento. Obrigada, Maciel. Eu estou começando a ficar sem graça. Ele está quase botando uma saia, gente, para poder ficar aqui, ó, nas cores. Brielle, eu acabei fazendo uma pergunta a mais para você, mas analisando os desfechos que você já viu ao longo do tempo, como você acha que a sociedade pode contribuir para a reintegração das internas após a saída do presídio? A gente sabe hoje que o clima, né, para quem sai, ele é um pouco caótico, né, que a sociedade ainda tem bastante preconceito, né, com relação à pessoa presa, principalmente que depois que o egresso, né, aquele que sai do sistema que ele vai sair, né? Então, só que assim, hoje em dia a gente tem visto que muitas pessoas têm aderido, têm apoiado, então assim, a gente também tem verificado, tem visto um cenário diferente. Por exemplo, hoje as mulheres, a gente tem visualizado uma regressão, um reingresso, né? A gente tem visto que diminui bastante, né? Aquelas que saem e retornam. Então, assim, a gente começa a acreditar que tem direito, né? Que esse trabalho de ressocialização, que inclusive é a grande, hoje é o norte da Polícia Federal, hoje se fala em ressocialização. Então, a gente tem verificado que tem dado certo. Então, assim, a gente tem tido pouco reingresso, né? E aí realmente a sociedade precisa começar a dar mais apoio, começar a verificar que essa pessoa tem realmente oportunidade de voltar, de se reintegrar à sociedade. E é dessa forma, não tem como ser de outro jeito. Foi o que foi percebido da Polícia Federal, que não tinha como ser diferente. A gente tem que trabalhar com socialização e a sociedade precisa entender que tem que reintegrar, né? Que esse tempo que eles passam ali vão ser devolvidos à sociedade e aí precisam de uma oportunidade. Mas o caminho eu acredito que tenha sido iniciado, né, com os trabalhos que a gente tem vários setores da sociedade que apoiam, e eu acredito que o cidadão já vai entender muito rápido e começar a dar mais oportunidades, né? Isso aí. Precisam, né? Elas precisam de oportunidades também, né? Não só elas, né? Todos no geral. Sim. Mandar uma roupa pro pessoal, né? Pois hoje o bate-papo tá bom, né? Mulher, quando começa a conversar, gente, não para hoje. Tá na hora já? Não, a gente hoje está aqui com bastante pessoas nos acompanhando. Flávio Rocha já está por aqui. Parabéns ao Roteiro de Espírito por proporcionar este momento com essas mulheres referências em
nossa cidade. Muito obrigada. A Delma, Driele maravilhosa. Olha aí, participante lá de Cabeceiras de Goiás, ó. Um abraço, Alice Matos, Cabeceiras de Goiás, obrigada aí pela participação, nos prestigiando aqui também. Nosso companheiro de Minhas seguidoras estão o tempo todo aqui pedindo, inclusive mandar um abraço para todas elas, né? Assim, como eu falei, eu acredito que vocês estavam lá no dia. Hoje a gente não conseguia fazer nada se não fosse com o apoio dos nossos servidores, né? Com os nossos colegas parceiros policiais penais, os nossos vigilantes. Então, assim, não tem como, se eu não tinha quem, né, liderar e nem o que fazer se não fossem essas pessoas que abraçam a causa junto com a gente, né? Tem que ser, né? Um dando a mão ao outro, né? Senão não vai. O Divino aqui, o nosso presidente eleito 25, 26. Alante, boa noite. Alane Cavalcante é nossa superintendente. Doutora Alane Cavalcante é nossa superintendente da União Brasileira de Apoio aos Municípios, superintendente nacional. Está nos prestigiando, acho que de Curitiba, Paraná hoje. Ó, que chique. Edson Queiroz também, o nosso companheiro. Deixa eu ver aqui mais quem. Silva GM, exemplos de mulheres aguerridas. Parabéns a todas, em especial para a Catiele. Obrigada, meu amigo. Um abraço. Para mim, doutora Cláudia, Joana Beltrão, Carla Guimarães, doutora Cláudia Freitas, Não, é a Ornelas, Ladeira Ornelas. Ornelas, doutora Cláudia Ornelas, obrigada. Doutora Cláudia Freitas também já passou por aqui, já deu um oi. Carla, minha amiga, uma amiga muito querida. Carla Guimarães também. Isso. Joana Beltrão, Brielle, transformou o presídio feminino. Verdade. Joana, obrigada. A Mônica também. É outra parceira, a Mônica também, parceira. São as meninas que já trabalharam com a gente. São exemplos de profissionais também. A Mônica também dizendo, Brielle, exemplos de competência e determinação. A Delma Batista, já é você, princesa, não sei. Rayane Filhos. A Rayane é nossa companheira que está aprovada também, já prestava já em você, que ela já está para entrar, com fé em Deus. Um abraço, Rai. Então é isso, gente. A companheira Milena também. Como nossa policial penal aqui do lado, já vou perguntar. Você acredita que hoje a Polícia Penal oferece suporte para vocês, mulheres policiais penais, que têm também uma necessidade, né, de responsabilidade familiar, né, porque são mães, são esposas, são donas de casa. Existe hoje um suporte nesse sentido? E o que você considera que ainda poderia ser uma conquista para vocês, policiais penais femininas, que poderia melhorar essa situação? Bom, boa pergunta, né? Eu acho assim que nós, né, somos valorizadas, né, onde nós estamos hoje exercendo a nossa função, né, o nosso trabalho. E volta um pouquinho a pergunta que agora. Perguntando se vocês têm todo o suporte que precisam com chefes de famílias, às vezes, ou até mesmo com uma pessoa que tem responsabilidades familiares, e o que você acredita que seria uma conquista para vocês, policiais penais femininas, que ajudaria nesse sentido? Então, assim, eu vejo que, eu vou falar assim por mim, né? Depois a Adriana também pode complementar em alguma coisa, porque assim, eu tenho flexibilidade, eu moro aqui na cidade, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho a oportunidade de almoçar com meus filhos, eu levo meus filhos para o colégio, mas a Adriana pode também depois acrescentar mais algo aí, porque a realidade que ela vive é diferente da minha, porque ela, né, ela reside fora. Mas assim, eu acredito sim que nós temos, né, o suporte necessário. Eu mesmo assim, consigo, né, estar em casa
né, para todas as mulheres, não só da Polícia Penal ou da área de segurança pública, mas as mulheres que desempenham suas funções, né, fora de casa, com todo o respeito também que eu tenho pelas, né, donas de casa, que também executam um trabalho assim, essencial, e a gente tem muitas tarefas, né, Adriele? A gente acaba, né, sendo mãe, servidora pública, e a gente, né, acaba fazendo muitas coisas, mas assim, eu acredito que na Polícia Penal a gente tem assim, um respaldo, assim, eu quero, né, fazer um agradecimento também ao meu chefe, né, o Balbino, porque é um parceiro também, uma pessoa que é muito sensível, né, à nossa causa, à causa da mulher. Eu lembro que quando ele foi para a regional, ele falou que eu ia ter um banheiro ali exclusivo para mim, e eu fiquei muito feliz, né, porque ele falou, não, você tem que ter ali um local exclusivo ali para você, né, para não estar misturando, né, com dos meninos, enfim. Assim, então eu vejo o cuidado, eu vejo a cautela, né, que os nossos superiores hierárquicos têm conosco, nós mulheres, assim, a Adriele também tem feito um trabalho maravilhoso lá no feminino, tem dado dignidade para as servidoras, né, que tem lá o alojamento com ar-condicionado, então isso aí, para nós que estamos ali vivenciando essa rotina de carceragem, e eu também que não estou atuando assim na área efetivamente, mas ali na regional, eu vejo que nós temos assim, dado suporte, né, para as mulheres. Hoje a gente recebeu mesmo um processo, né, de uma servidora que ela precisa amamentar a filha, então ela tem direito por lei de sair mais cedo, então o nosso chefe ele foi bem sensível, né, à causa dela, então hoje ela tem esse direito, né, é constituído em lei, mas ela é amparada também, né, pelos nossos superiores e pela Polícia Penal tem dado também esse respaldo para a gente, exercer as nossas rotinas aí também como mães, como mulheres, né, donas de casa. E eu acho assim que, né, o que a gente precisa também acho que conquistar mais lugares aí de liderança. Eu vejo assim, né, que hoje a gente já tem conquistado, a Polícia Penal tem, ela abriu bastante aí, né, Adriele, esse caminho aí para mulheres chefiarem, para mulheres estarem fazendo a gestão também dentro da Polícia Penal, mas o nosso desejo é que se expanda mais ainda, né, que mais mulheres venham ombrear conosco, né, essa tarefa aí de estar na frente de unidades prisionais, de estar em gestões, porque a gente tem essa sensibilidade, né, eu digo assim que a gente tem esse feeling mais sensível da causa, da dignidade da pessoa humana, não que os homens não tenham, mas é porque a gente já tem essa sensibilidade inata, né, que Deus nos concedeu, de vermos algo que talvez o homem não vê, né, Adriele? Às vezes a gente consegue visualizar na ponto que seria uma próxima pergunta, a gente já pode até adiantá-la, né? Você já começou a explanar, mas pode completar o que você acredita que seria um benefício para a população em geral, que mais mulheres penais pudessem exercer essa função, ombreando com você essa rotina no dia a dia. Graças a minha ajuda, hein? Tá caladinha. Benefícios que você considera um benefício de ter mulheres policiais penais exercendo essa função, mas essa questão mesmo. Eu acho que a sociedade toda tem a ganhar, né, Adriele? Assim, como eu disse, nós mulheres, a gente acaba visualizando algo que é mais expansivo, com mais sensibilidade. E assim, a Adriele mesmo, quando ela assumiu, né, o presídio feminino, era um desafio, porque a estrutura não era muito adequada, então ela teve essa visão de olhar mais adiante, né, de entender que aquele espaço ali, ela poderia sim, com a ajuda, é claro, né, a doutora Cristiana não está aqui no momento, mas uma parceira mesmo, judiciário, e também Ministério Público, Conselho da Comunidade. Então assim, a gente vê que quando uma mulher se posiciona, como foi o caso da Adriele, se posiciona e fala, olha, olhando essa estrutura aqui, eu acho que eu não vejo assim, recursos para poder melhorar, mas ela foi atrás, ela buscou. Então assim, eu acho que a mulher tem isso, sabe, quando ela é desafiada, eu acho que isso é bom para nós, né, Adriele? Quando a gente se sente desafiada a fazer algo, a gente corre atrás. As pessoas são muito habilidosas com desafios e muitas funções. Então acho que a Adriele também pode complementar essa fala aí, né?
E assim, da gente poder entender, né, a sociedade, que eu acho que a sociedade deu muito isso, com mulheres exercendo esses papéis aí mesmo na sociedade, dentro da segurança pública, no judiciário, no Ministério Público, mulheres também que exercem trabalho aí, são na escola, são diretoras, gestoras, então assim, em todas as áreas aí, né, que a gente tem conquistado aí espaço, eu acho que a sociedade tem muito a ganhar com o nosso trabalho, sim. Pode complementar aí, Dri. Falando da pergunta anterior, assim como a Catiele, assim como, não como ela, eu moro fora, né? Eu sou formosense, nascida na cidade de Formosa, porém eu moro hoje em Brasília. E assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de estar no dia a dia com as minhas filhas, até porque não tem como sair para almoçar, né? Então hoje elas têm que estudar de forma integral, conto com o apoio do meu esposo, né? Para pegá-las na escola, para me ajudar a um dia ou outro que eu preciso, igual hoje mesmo, que eu não pude sair, então tinha que, por esses motivos. Mas no dia a dia, com relação a todas as questões, a gente tem muito apoio, por exemplo, tem dia que não tem aula, tem dia que a gente tem que ir ao médico, então assim, a gente não tem problema algum, né, para resolver questões pessoais. O Balbino realmente é um grande parceiro, é uma pessoa assim, muito sensível, não só com relação à questão pessoal, mas também com relação ao trabalho da gestão. Ele não interfere em nada, tudo que a gente precisa fazer, normalmente eu combino com todo mundo, depois eu falo com ele. Então ele fala, tá bom, vai lá, o que tiver que fazer, pode fazer. Então, assim, é um parceiro realmente muito importante para nós do Estado Regional, que é o nosso coordenador regional. Ele usa essa liberdade, né, Dri? Assim, de gerir, sempre. De fazer da melhor forma, né? E apoio para o que a gente precisa. Com relação hoje à Polícia Penal, assim, a gente já tem visto realmente uma melhora. Por exemplo, a gente tinha, quando nós entramos, por exemplo, a gente tinha 10% de vagas para mulheres. Hoje já aumentou para 20%, então assim, já tem entrado muitas mulheres. Na época do nosso concurso entrou 5 mulheres. Hoje já, se não me engano, para a nossa regional é ciclo de 30, né, Catiele? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a Polícia Penal realmente tem visto que nós somos importantes, que a gente é muito necessário, a gente não é mais meras coadjuvantes. Então, hoje a gente tem mulheres em todas as esferas da Polícia Penal. Hoje a gente tem superintendentes, gerentes regionais, né? A Catiele mesmo agora estava substituindo o Balbino, por exemplo, com o regional. Então, assim, a gente tem tido espaço. Algumas até, às vezes, se esquivam por medo, né? Mas por questões pessoais também, mas a gente tem tido bastante espaço. E com vários projetos que a Polícia Penal tem hoje, eu tenho convicção de que mais mulheres vão ter a oportunidade de assumir cargos de gestão, de gerência, de superintendência. A Catiele mesmo acredito que é a prova. Adriane, coisa boa demais de ouvir. O que você pontuaria aqui hoje como mais importante como mulher no papel de diretora de presídio, que você considera hoje que é seu maior potencial como mulher ali, que você mais consegue contribuir como diretora? Acho que é a questão mesmo da sensibilidade, né? Assim, a gente tem um olhar diferente, né? Igual a Catiele falou, a questão da estrutura. Quando a gente olhava a estrutura, a doutora está aí para me ajudar a falar. Eu acredito que ela foi uma das que pediu para demolir aquele presídio. Quando eu cheguei, que eu sentei lá na mesa dela, eu falei, doutora, eu queria fazer isso, aquilo, outro. Acho que ela parou, olhou assim, pensou, será que essa mulher está doida? Mas eu acho que ela pensou, não, acho que a oportunidade é agora, né, de eu fazer também o que eu quero lá. E aí, assim, a gente via a estrutura e você pensava assim, cara, não tem como fazer nada aqui, não dá para fazer nada, é derrubar. Eu estive lá antes das melhorias recentes e realmente era estarrecedor. Parabéns, Adriane, foi
Você quer a gente realmente deu muitas coisas importantes mais. para isso acontecer. Acredito com a contribuição do doutor Cristiano, da Adriana, das demais policiais, de todo mundo que ampliou isso com você, que esteve sempre à frente. Acho que foi uma conquista não só das defensas, mas da sociedade, porque se elas têm um lugar melhor para estar durante o período de tempo, elas vão sair melhores do livro. Sim. Essa é a nossa esperança, né? Que realmente elas aproveitem esse tempo e saiam pessoas melhores. Então, assim, na questão que eu falo da sensibilidade, foi de verificar que aqui precisava de um lugar para que elas trabalhassem, de que as servidoras precisavam de um alojamento, que elas dormiam ali na frente ali do presídio, correndo risco, né? Assim, misturado, homem com mulher. Os homens, na verdade, não tinham nem alojamento, tinham que dormir em qualquer lugar dentro do presídio. Então, assim, eu acredito mais nessa sensibilidade, que hoje pode ser que mais destaca, né, na minha gestão, acredito que seja isso. A gente ter visto que precisava melhorar para todo mundo, não só para as internas, não só para os servidores, né? Acredito que mais seria o que pode pontuar de melhor forma, acredito que é isso. O resto a gente conquista, né? Porque hoje a gente está tendo uma oportunidade muito importante, que a nossa direção proporcionou um curso para todos os diretores. A gente está reunido já há quase 3 meses, fazendo um curso para ensinar a todos os diretores do Estado. Então, assim, só que quando a gente entrou no começo, a maioria não sabia muita coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo aos poucos, né? O resto a gente vai aprendendo, mas tem coisas que a gente traz que é de cada um, né? Então, acredito que a minha é mais esse ponto. Isso aí. Doutora, a senhora fica aí toda hora caindo, achando que vai fugir. Você vai ter que me convidar de novo para poder ver isso. Tem que vir então presencial, que você não tá caindo. A doutora é tão importante que acho que ela tem que ir sozinha para falar. Ela tem muita coisa para falar. Eu também acho que tem que ver. E vai ter que pegar uma só para a Adriele também, porque todo mundo aqui só elas vão com a Adriele. Eu quero falar. Quer que eu faça Tá bom. Doutora, me fala uma coisa, quais são os principais equívocos que as pessoas têm sobre a vida de uma juíza? Olha só. A caixinha aí fala. Vamos lá. O pessoal só pensa que ela é só juíza. É verdade, olha. Eu acho assim, talvez, dos equívocos, assim. Bom, primeiro, achar que, ser juiz é muito fácil. Talvez equívoco exista, sabe? E assim, como Bia falou também, de não enxergar que a gente também volta para casa, tem trabalho em casa, trabalho doméstico, trabalho normais, imagina. E que a gente leva o trabalho para casa também, né? Acho que todo mundo aqui nesse podcast, nós aqui, levamos trabalho para casa, então a gente trabalha no colo, tem trabalho em casa também, de manhã, então assim, nossa jornada é cumprida com rigor, né? Então a gente trabalha muito. Então talvez um dos equívocos seja, a vida é fácil, trabalha pouco, ou quando chega em casa tá tudo tranquilo, tá tudo ajeitado, e não é verdade, né? Então assim, a gente tem, como eu falei, as jornadas normais, né? Como outra mulher qualquer, assim, então chegando em casa tem que ajeitar coisa, tem que daí, né? E, doutora, essa tal sensibilidade, né, que a gente chega em casa, por mais que tenha alguém fazendo alguma coisa, tem alguma coisa que não está do jeito que deveria estar, tem a questão da sensibilidade, que é muito positiva da função pública, mas em casa também acaba colocando alguns deveres, né? Para fazer, né, por exemplo, realmente a gente tem que formar nada também. Foi engraçado, né, porque às vezes a própria gabinete, assim, meu pai fala, gente, você ficou aí que eu preciso tomar roupa pra isso, claro, né? Claro que eu faço. Então, assim, é tudo igual, né? Não tem diferença. Olha, o pouco tempo que eu tenho seguido a senhora, né, eu vejo o tempo todo a senhora lá, né, trabalhando. Aí diz que ainda leva para casa. Aí vamos de lavar roupa. Eu não vejo a senhora com cara de quem lava roupa.
brincadeira. Mas eu digo assim, ainda diz que vai lavar roupa. Como que você dorme, como que você come, como que você vive, como que você namora, como que você se distrai. Tem tempo para isso? Exato. Tem que dar um tempo, né? Porque a vida não é só trabalho, né? A vida ela não pode, a gente não pode exagerar em um dos pontos da vida. No trabalho também não, a gente pode viver para trabalhar, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que saber o limite. Então eu vou tentando, né? Eu vou tentando me adequar ali. Quando eu posso, eu tiro férias, né? Para poder viajar um pouco, sair um pouco daquela rotina que é muito estressante. Então, eu tenho também meus hobbies, né? Então, eu faço as coisas que eu gosto, assim, pra conseguir. Olha, ainda tem hobby, tá vendo? É muita habilidade para desenvolver, gente. Mulher não é uma habilidade que tem que ter. Dá uma hobby aí pra gente. Não, mas óbvio. Não, por exemplo, vocês sabem que eu adoro mexer com bicho, né? Então, eu gosto de mexer com animal, retratar animal, então muito hobby, assim, que eu gosto, né? Que me alivia, assim, daquela coisa. E assim, gente, não sei se mas eu toco piano, né? Mas eu quis fazer música, sabe? Em algum momento da minha vida, fazer faculdade de música. Embora não tenha muito tempo para me dedicar. Tá vendo? Ali como eu estudei música, acho que uns 16 anos, viu, doutora? Não, gosto mesmo. Órgão, é como se fosse piano. Que bacana, que bom. E eu queria compartilhar. Ela realmente é uma ilustradora, doutora. É realmente ilustradora, cuida de animais. Não, eu não é bem assim, ó. Eu ia lava roupa. Eu queria compartilhar aqui, e é interessante falar, porque a gente pensa assim, juíza, acho que não tem uma vida social. Viu, doutora Cristiana? Aí um dia eu vi você em uma foto na rede social participando de uma confraternização lá na Pão de Mel. Aí a pessoa que eu fiquei mais assim, de boca aberta por estar ali foi a doutora Cristiana, porque essa é a nossa visão, é que parece que o juiz tem que ficar ali fechado. Aí quando eu vi ela participando, eu fiquei tão feliz de ver. O já é condenado, tá vendo, doutora? O juiz já é condenado. A gente tem um olhar, né, também, que eu acho que fica certa por exemplo, a gente não pode se divertir, né? Pois é. Mas eu tô falando que às vezes a gente não pode falar, né? Vamos falar um tom mais assim, atual, né? A gente não pode ir numa festa, né? Dançar. Então, pode, claro. Tem a vida social, né, doutora? Eu fiquei sabendo que a senhora gosta de rock, né? Sim, pode ser. Eu fiquei sabendo que a senhora gosta de um rock, né? De um rock pesado. Você me lembrou do rock. E sou de rock, verdade. Gente, eu não tenho ideia de quem gosta de rock. Eu não tenho ideia. Mas você gosta também de música, né? Fazer música de estilo, né? Mas rock é muito bom. Ver que todo mundo gosta também de rock, apesar de ter outro gosto musical, acho que a maioria das pessoas gostam também de rock. Talvez um rock mais antigo, né? Rock mais pesado, outro mais leve, é muito relativo, mas o rock é muito bom. Doutora, já que você não caiu ainda, vamos logo para a próxima e última pergunta que está aqui, né, que a gente tinha selecionado para você, que é: como você interage com as demais mulheres dos outros órgãos e poderes? Legislativo, executivo, judiciário, apesar de todos esses julgamentos aí que nós acabamos de falar. É interessante essa pergunta, porque eu posso citar exemplos de Trielle, que são, né, as mulheres aqui espetaculares. Mas faz tipo, como eu falei no início, né, o grande prazer de trabalhar, então eu posso usá-las até como exemplo, porque é uma relação muito saudável, muito boa. Eu, né, tanto com elas, como com as minhas colegas de vida, quando eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar com elas. As advogadas, por exemplo, aqui formando, né, com quem eu também trabalhei sempre, as promotoras de justiça. Então,
elogiando, os elogios bem. Então, eu vejo como uma relação muito boa, muito saudável. Lembrando que talvez é isso que as pessoas, quando olham o juiz, né, ela diga, aqui a gente está falando especificamente, né, da mulher diga, talvez porque a gente tem que ter a gente tem que ser muito, eu posso falar, comedida em relação à mãe, justamente por causa da profissão. Então, isso talvez limita o relacionamento fora do fórum. Então, nosso relacionamento é muito comigo aqui, especificamente profissional, né? Por exemplo, né, Adriele, quando a gente sai juntas, né? É muito difícil, né? A gente não tem essa. Então, a relação, né, com relação à pergunta, o relacionamento é especificamente profissional. E é muito bom, muito saudável, nesse sentido que eu falei. Agora, fora daí, eu confesso, eu não tenho relação. Mas o que importa é uma relação respeitosa, né? Profissional, mas respeitosa, carinhosa, de reconhecimento. Sim, com certeza. De ajuda, de auxílio, de elogio, com certeza. Adriele, então, só recebe elogios, gente. Só, gente. Mas porque ela merece, não, se diminuir um pouco, vai ficar parecendo que eu tô ameaçando todo mundo. Pode ser tanto que não. Mas a nossa relação é muito sincera, muito real, né? Muito tranquila. Realmente a gente não desenvolve porque cada uma tem uma vida, cada uma faz uma coisa, mas a profissional a gente é muito aberta, muito direta, né? A doutora, a gente troca mensagens diretamente, não precisa passar pelos assessores, a gente fala diretamente uma com a outra. Catiele, então, a gente se fala também o tempo todo, é sempre uma comunicação muito tranquila, muito direta. Eu acredito que é muito bom, inclusive. Eu acho que foi até isso que me admirou muito na doutora Cristiana, foi essa forma dela nos tratar, assim, porque, né, a gente não tem aquela barreira, né, Dri? A gente consegue conversar com ela e ela é uma parceirona mesmo. Tá fazendo muita falta aqui pra nós, né, Dri? Ah, mesmo. Mas Poxa, eu vou deixar pra chorar no final. Mas assim, doutora, eu tenho uma admiração muito grande por você, né, essa simplicidade, assim, quando ela chegou a primeira vez que eu a vi lá no presídio, que ainda era misturado, né, doutora? Era misto, né? Tinha as detentas e os detentos também. E assim, a primeira vez que eu a vi, eu fiquei assim, admirada com a postura dela, a humildade dela, assim. Isso me encantou muito nela. Tivemos a grata participação da doutora Cristiana também em alguns eventos da advocacia, onde ela se colocava ali no mesmo nível de todas as mulheres que estavam ali como mulheres, então você nunca viu uma postura diferente ou uma tratativa diferente. Acho que isso é importante e valoriza a mulher no contexto de ser mulher e estar ali em função daquilo, né? Que é as nossas confraternizações do Dia da Mulher, não tinha essa separação lá, né? Eu chegava, sentava em uma mesa, sentava em outra, tirava as fotos conosco, isso é muito importante, agia com muita naturalidade e a gente sempre muita vontade ali com a presença da doutora ali conosco e foi sempre muito bom. Porque vocês não tinham, ela levava lanchinho pra gente, para nossas reuniões lá. E hoje nós explicamos um pouco, né, dos hobbies dela, compartilhamos com todo mundo. Explicamos um pouco da vida da Adriele, da Catiele, e todos aqui, então conseguimos extrair um pouco de respostas de vocês que batem um pouco das nossas curiosidades. E até assim, para a gente passar também uma imagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não é só quando a gente veste esse uniforme, né, a gente tem uma vida social, a doutora também, não é só quando ela está ali com a toga, né, quando ela está fazendo o julgamento, ela também tem uma vida social, ela tem os hobbies, eu tenho os meus hobbies, a Adriele também. Então, assim, a gente se posiciona, né, quando a gente está ali exercendo a nossa função, e a gente precisa se posicionar, mas a gente também tem a nossa vida ali, né, social. Você contou um hobby, Adriele contou outro, já que a doutora Cristiana já contou. Exatamente como eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ler a Bíblia, né? Eu sou serva
para a igreja. Então, essa é a minha vida, assim. As pessoas acham que eu não tenho assim, Katia, mas você não sai, você não bebe, você não se diverte, mas eu me divirto sim, né? Eu sou grata a Deus porque, né, eu tenho essa oportunidade de estar glorificando Ele na casa dele, e assim a gente se diverte, né? Porque a gente foi ano passado lá pro Rio Quente, a nossa noite é bem animada. Então, assim, eu tenho esses momentos aí também de passeio com a família, eu gosto também de assistir filmes com meus filhos, meu marido. Fala aí, Sérgio, agora. Eu tô sobrevivendo, tá complicado fazer alguma coisa. A vida tá bem corrida, criança pequena a gente é um pouco mais limitado, né, de estar fazendo, mas tô buscando. Eu gostava muito de jogar vôlei, inclusive quando eu jogava em Formosa, estou buscando para ver se eu consigo voltar. Mas essa parte, bom, gente, é uma experiência única e muito gratificante, né, E você revolta também, viu, já? Parabéns, Ai, um abraço para os meus filhos, estão me assistindo. Beijo, Davi, Heloísa, meu esposo, Thiago. Gente, eu quero agradecer a todos que estão nos seguindo aqui. Não deu para falar de todo mundo hoje, que hoje foi bem interativo, né? A nossa conversa, muito boa. Quero agradecer vocês de coração, doutora, a Adriele, Catiele, por ter aceito aqui o nosso convite. E agradecer a todos que estiveram conosco. Agradecer a todos que estiveram conosco, mesmo que por um tempo, aos que ainda vão assistir, para alguns amigos que não puderam assistir no momento, mas já pediram o link para assistir posteriormente, já deixo meu agradecimento também a vocês. As maravilhosas que vieram como convidadas hoje, né, Catiele, Adriele, Cristiana, participar conosco, contribuir, Maciel pelo espaço, Márcia, companheira rotariana, por estar aqui, né, com essa grande iniciativa e sempre à frente desses movimentos, porque, gente, se tem uma coisa que o Rotary valoriza e incentiva, é que as mulheres ocupem sim espaços de poder, que tenham momentos de fala, que nós possamos também proporcionar estímulo para outras mulheres e que todas as mulheres são importantes, todas são importantes sim, e que vocês podem e devem estar onde gostariam de estar, fazendo o que gostam de fazer, né? Então, muito obrigada, agradecer a Deus pela oportunidade e foi um grande, um imenso prazer estar aqui com vocês e foi muito gratificante também. Adriele? Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Foi muito importante, muito bacana, né? Poder apresentar um pouco da unidade prisional, um pouco da polícia penal, um pouco também da minha vida. Realmente agradecer. Hoje eu realmente, igual a Catiele falou, não me vejo trabalhando com outra coisa, não me vejo em outro lugar. A parte da direção a gente sabe que é transitória, né? Mas a função policial penal, pode ter certeza que eu vou exercer da melhor forma onde eu estiver. E agradecer a minhas companheiras, né, de podcast, companheiras de vida, companheiras de profissão. Doutora, muito obrigada por tudo que a senhora fez por nós. Né? Então, assim, espero que no futuro breve a gente possa voltar a trabalhar juntos. Não sei, né, as coisas acontecem. A gente sabe que foi para melhor para a senhora. Não foi melhor para nós, mas tudo bem, a gente entende. Mas realmente eu só tenho a agradecer tudo que a senhora fez pela unidade, por mim, pelas minhas seguidoras, pelas detentas, né? Tudo que a senhora fez pela cidade de Formosa, que com certeza foi uma das coisas, com certeza, que a senhora conseguiu essa promoção. Então, muito obrigada mesmo, Catiele, também te agradeço pelo dia a dia, né, por entender a nossa situação da unidade prisional, por entender a situação nossa como servidoras. Márcia, obrigada pelo convite, obrigada pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, que a gente vai desenvolver. Eu esqueci o seu nome, né? Milena. Bem-vinda, né? Obrigada. Foi muito importante também a sua participação. E a gente está à disposição, né, para quem quiser ajudar, quem quiser estar com a gente, vai ser muito bem-vinda. Adriele diz que a saudade é o azar dos sortudos, viu? Então, se vocês estão com saudade do Cristiano, é porque vocês tiveram a sorte de
poder saber a profissional que ela é, de poder desenvolver e avançar muito com ela, com o apoio dela, né, com a parceria. Então, é isso aí, saudade é o azar dos sortudos. Foi muito importante mesmo. É exatamente isso. É incrível, quando ela estiver aqui na cidade, vamos combinar pra gente tomar um cafezinho, doutora. Doutora, suas considerações. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre esse trabalho, como é feminista, né. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Eu agradeço a todos que me ouviram hoje, que me participaram no podcast. Doutora Milena também, a Marcela está aí nos bastidores trabalhando. Minhas parceiras de jornada, Érica, Thierry, né, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei animadíssima por participar. Em grande medida por encontrá-las também. Eu sinto muita saudade de vocês. Foi um prazer imenso, aprendi muito. Foi assim, um momento excelente assim, da minha jornada, né, assim, com nós. Eu nunca vou esquecê-la. A Thierry, desde muito antes, acho que há alguns anos, né, Thierry, não vamos nem revelar aqui que vocês querem seguir. Então, eu só quero agradecer tudo que vocês fazem, né, através do trabalho de vocês. Não é fácil. Vocês dedicam com tanta dedicação e tudo que vocês transformam ali. Eu só quero agradecer também, né? Não só como líder, mas como cidadão, como audiência também. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, eu não mereço, né, tanto tudo que vocês falaram. Muito obrigada. E eu queria só falar, Márcia, que você foi me conquistando, né? Ao pouco. Márcia foi conquistando e ela conquistou. Mas eu sei que ela não foi fácil. Conheceu, né, Márcia, acho que no conceito da comunidade, aí logo mais criando, né, esse laço aí de parceria, de amizade. Muito obrigada por me contar, viu? Eu gostei muito. Isso não foi um amadorismo aqui da internet. Somos todos amadores, Somos nós. Muito obrigada por me falar. Eu estou sempre disponível, né, para o Rotary aqui no podcast também. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Catiele, suas considerações finais? Bom, só tenho que agradecer, né, o convite, a Márcia. Eu fiquei assim, tão admirada que quando eu conheci a Márcia pela primeira vez, foi numa reunião do Conselho, e ela me viu e falou assim, e perguntou, né, mas tem mulher na polícia penal? Eu falei, então eu fico admirada, né, por ter me visto lá, porque realmente a gente quase, né, hoje o Gabriel falou, né, nós temos um concurso aí que está em andamento, então o número de vagas de mulheres aí aumentou 20%, mas a realidade realmente era assim, pouquíssimas mulheres, né, até porque assim, a sociedade não tinha muito interesse, né, de saber o que a polícia penal fazia, e hoje, né, a gente ter essa oportunidade de mostrar para a sociedade, né, o que a gente faz, as nossas funções, as nossas atribuições, não é só o operacional, mas também tem a função de administrativa, do papel de gestora. Então, graças a Deus, a gente está mudando essa realidade aí na sociedade. Então, fiquei muito feliz, Márcia, né, por ter te conhecido, a Cláudia também, um abraço, a minha amiga que está aqui hoje também, seja bem-vinda, né, a Rota, meu amigo ali também que está dando suporte, muito obrigada. Foi assim, de grande valia, né, estarmos aqui hoje, mulheres, mostrando um pouquinho da realidade, né, externando um pouquinho dessa realidade da qual nós vivemos para vocês ouvintes. Então, a oportunidade é maravilhosa, agradeço novamente, né, a participação também da minha parceira, Adriele, uma parceria mesmo, a gente sempre está ali trocando, né, uma figurinha, eu não vou pegar no pé delas, viu, meninas? Mas é necessário, mas é uma admiração muito grande. Eu tenho ela tem uma cara de brava, aí assim, mas, né, eu sei que a Adriana entende que a gente tem que cumprir mesmo os prazos, né, Dri? Não tem jeito. Mas assim, uma parceira, e eu tenho aprendido muito com você, né, é uma honra mesmo poder trabalhar com você. E a doutora Cristiana, né, assim como eu falei mesmo, eu conheci, eu não tive a oportunidade de trabalhar assim muito tempo com ela, porque logo eu fui convidada para ir para a regional, e
Mas assim, um pouco que eu trabalhei na unidade ali, né, eu vi que é uma pessoa assim, extremamente humana mesmo. Ela entende, né, às vezes a nossa dor, né, o nosso anseio por melhorias, e ela nos proporcionou isso. É como a Adriane falou, assim, não só para os presidiários, não só para as meninas que estão ali, né, cumprindo as suas penas, mas também para a sociedade. Você exerce um papel fundamental, doutora Cristiana, para a sociedade formosense. Tem muito a agradecer o seu trabalho, a sua contribuição aqui para a cidade. Eu sei que aí você também vai fazer o melhor na cidade onde você está, né, em Goiânia. Então, é isso aí, um abraço muito forte. E depois que puder informar, não esquece do nosso cafezinho, não. Eu também quero. Olha, eu quero receber uns parabéns aí do nosso presidente divino. Um abraço, divino. Está aqui parabenizando todas nós e todos vocês pela participação aqui já durante o encerramento. Então, gente, mais uma vez, obrigada a vocês. Eu mandar um beijãozão aí também pro meu maridão, que hoje está aniversariando, né? Daqui a pouco a gente vai tomar o nosso Cássio, Cássio. Quero agradecer ao Maciel. Dizer que o Maciel também tem uma mulher e tanto, viu, de primeira. Falar também para você que a gente rezou bastante, pediu bastante a Deus para sua neta, e hoje, graças a Deus, né, já tem um caminho, e esse caminho vai trilhar com sucesso nas mãos de profissionais que Deus há de colocar na sua vida. Obrigado. Você é um homem assim, maravilhoso, que nos ajuda sempre, né? Sempre abre aqui o espaço pra gente. Nós estamos passando da hora e ele já está ali assim olhando para mim, ó. Só 20 minutos. Mas são mulheres. Eu já tinha acabado, gente. Eu tinha ganhado 30 minutos. Mas, gente, é isso, viu? Obrigada aí por tudo. Obrigada a todos vocês. Brielle. Beijo, Brielle. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Muito obrigada. Tchau, tchau.